antes de adentrar propriamente na filosofia de Anaxágoras, a gente tem que entender um pouco a história, a vida de Anaxágoras. Anaxágoras ele vai nascer ali em Clasômenas, que vai ser uma região da Jônia, da Grécia, né, em 500 ali a.C., e basicamente ele vai possuir uma cidadania persa também, porque essa região onde ele nasceu foi anexada à Pérsia, né, e basicamente ele vivia ali, até que inclusive ele defendeu o exército persa na batalha de Salamina, que foi uma batalha entre os gregos e os persas, que ali na região da cidade de Atenas, né, da polis de Atenas. E nessa batalha, o exército persa saiu derrotado, e como Anaxágoras era um integrante do exército persa, ele acaba derrotado, mas ele também possuía cidadania grega, né, por conta da cidade onde ele nasceu ter sido já anteriormente da Grécia, e se até da Jônia. Então ele tinha cidadania grega, e ele acaba ali ficando na cidade de Atenas. Então ele passa a viver ali em Atenas também. E vivendo ali em Atenas, basicamente o Anaxágoras ele vai ter contato, né, com a filosofia, né, com o saber de sua época, muito. E ele vai ser professor e mentor de Péricles, né, que o Péricles ele foi basicamente um importante político da época, ele foi um importante militar de Atenas, um grande líder de importância tremenda para Atenas, porque ele vai ser um dos grandes comandantes da Atenas na Guerra do Peloponeso. Então, Anaxágoras ele vai ser uma peça fundamental nessa política dessa guerra do Peloponeso, porque ele vai ser o mentor, ele vai ser o professor de Péricles, que é justamente o cara que vai comandar Atenas, né? E sendo esse mestre de Péricles, o Anaxágoras ele vai sofrer bastante perseguição política por conta disso, né? Então, a oposição que não gostava muito de Péricles vai começar também a acusar o Anaxágoras e perseguir o Anaxágoras. E, em uma dessas perseguições, a oposição vai justamente acusar Anaxágoras e prendê-lo por, segundo eles, o crime de injúria, que é o crime, basicamente, de não aceitar as divindades do Estado, né? Então, por exemplo, Anaxágoras, aparentemente, não acreditava que o Sol e a Lua fossem divindades, né? Ele acreditava que o Sol e a Lua eram objetos celestes, né? Mas ele não acreditava que eles eram deuses propriamente. E aí, basicamente, ele vai ser acusado desse crime de injúria pelos opositores de Péricles, e nisso ele vai ser preso, né? Sendo então preso ali, Anaxágoras ele vai viver na prisão por um breve momento, até que, propriamente, o Anaxágoras vai ser salvo por seu mestre, por seu aprendiz, né? Péricles, ele vai ser salvo ali na prisão. Então Péricles ele vai pegar o seu exército e vai partir para a prisão e vai salvar o Anaxágoras, que estava preso ali por conta dessa questão toda da injúria, né? E aí então, salvo, Anaxágoras ele foge de Atenas e vai para Jônia, ali na colônia de Mileto, e lá ele vai fundar sua biblioteca, ele vai viver com mais calma, né? Sem toda essa perseguição política, sem todo esse jogo político da Guerra do Peloponeso e tudo mais, e ele vai ficar mais de boa ali. E vai ser lá, né, que ele vai criar uma grande, vamos dizer assim, escola, não uma escola propriamente, né, mas onde ele vai fazer vários aprendizes e vai ser reconhecido como uma figura intelectual, né? Ou seja, ele era muito associado a essa questão de ser o cara que busca a verdade, né? Ali na própria colônia de Mileto, ele era muito reconhecido por isso. Tanto é que quando ele morre nessa cidade, ele é homenageado, salvo engano, fizeram até uma estátua para ele, né? E no dia da morte dele, todo ano, no dia da morte dele, era comemorado um feriado sobre a figura dele, e onde todo o povo se dedicava a estudar, né, e buscar a verdade, justamente em homenagem, né, e em memória dessa figura que foi Anaxágoras, que foi esse importante pensador que buscava a verdade com afinco, né? Então, ele pouco deixou de sua obra escrita propriamente, então a gente pouco sabe dos trechos dele. Ele foi inclusive citado por Sócrates, né, lá na Apologia de Sócrates. Mas, enfim, essa foi um pouco da vida do Anaxágoras.